The most wonderful time of the year. Although, let's be honest, around the holidays, things really add up. But here's the good news. Only at Verizon, you can get a single line for $50 per month when you switch and bring your phone. So, while ice skating for two is definitely costing more, here at Verizon, you can save. Gifts for your third cousins? Steep. A single line with Verizon? Not so steep. A real tree? Pricey. A single line with Verizon? Less pricey. Flights to see Mima and Pops? Those are up. A $50 per month single line? That's down. Even a trip to the Atlanta Holiday Market will cost you more. But with Verizon, you can switch and bring your phone for just $50 per month for a single line on unlimited welcome, with autopay plus taxes and fees. All this to say, during the holiday season, when everything is costing more, you can get more for less right now at a local Verizon store. $15 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G, 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply. The most wonderful time of the year. Although, let's be honest, around the holidays, things really add up. But here's the good news. Only at Verizon, you can get a single line for $50 per month when you switch and bring your phone. So, while ice skating for two is definitely costing more, here at Verizon, you can save. Gifts for your third cousins? Steep. A single line with Verizon? Not so steep. A real tree? Pricey. A single line with Verizon? Less pricey. Flights to see Mima and Pops? Those are up. A $50 per month single line? That's down. Even a trip to the Atlanta Holiday Market will cost you more. But with Verizon, you can switch and bring your phone for just $50 per month for a single line on unlimited welcome, with autopay plus taxes and fees. All this to say, during the holiday season, when everything is costing more, you can get more for less right now at a local Verizon store. $15 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G, 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply. Brasil de Fato Entrevista. Olá, minha gente, está no ar mais uma edição do BDF Entrevista e hoje nós recebemos a escritora e educadora parental Lua Barros. Lua, seja muito bem-vinda, obrigado aqui pela sua presença com a gente. Obrigada pelo convite, estou doida para a gente bater esse papo. Lua Barros é escritora e educadora parental. Ela é especialista em inteligência emocional e fundadora da Rede Amparo. Na pandemia, lançou o livro Eu Não Nasci Mãe, com mais de 25 mil cópias vendidas. Ela é mãe de 4 filhos e realiza cursos e formações sobre relações familiares. Lua, a minha primeira pergunta, eu quero começar o nosso papo tratando exatamente de uma decisão recente do governo federal. Em março deste ano, aqui em março de 2024, o presidente Lula sancionou a lei da parentalidade positiva, que, entre outras coisas, assegura os direitos da criança e reforça o combate também à violência infantil. Como é que você interpreta o simbolismo dessa decisão, o impacto do Estado brasileiro por meio do governo federal, reforçar a importância de reconhecer os direitos da infância, de reconhecer que as crianças também têm individualidade, têm seus aspectos, suas autonomias, hein? Que impacto isso tem sobre a sociedade? Essa lei, Afonso, ela chega como um farol, assim, ela é muito simbólica, como você trouxe, e muito importante da gente prestar atenção que movimentação é essa, porque nós somos um dos poucos países, que temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante direitos, é um estatuto muito jovem, muito recente na nossa história, mas que ele é pouco cumprido, ele é pouco conhecido, ele é pouco observado, ele é pouco cuidado. Então, essa lei, que é a lei da parentalidade, apelidada Lei da Parentalidade Positiva, é uma lei que vem lembrar a gente a importância do cuidado com as famílias. Porque a gente não está falando da criança sozinha mais, O ECA vai pontuar para a gente a criança como sujeito, como alguém dentro da sociedade com valor, Essa lei, ela vem reforçar a importância do cuidado com as famílias, porque quando a gente vai falar de parentalidade, a gente está falando de quem cuida, de quem promove essa série de cuidados ao longo do desenvolvimento dessa criança. E aí, pela primeira vez, a parentalidade, e o brincar são entendidos e percebidos como estratégias de combate à violência contra a criança. Então, isso aí abre muitas conversas importantes para a gente ter enquanto sociedade, porque a família
ela, ela vem se tornando, né, desde a Revolução Industrial, ela vem se reduzindo, ela vem se tornando o que a gente chama de família nuclear. E isso, na verdade, é um projeto, né, onde a gente isola essas famílias, a princípio, depois a gente vai entender que a gente vai isolar mães nessa função do cuidado, né, e aí a gente deixa de perceber a importância da gente pensar o cuidado e pensar as famílias dentro de um coletivo maior que é a sociedade. Então, acho que essa lei, ela é muito, ela aquece, sabe, os corações, ela é aquela flâmula de esperança em tempos tão difíceis que a gente tem vivido. Pois é, Lu, é super importante. E tem outro tema, né, que tem repercutido bastante nos últimos dias, que é a questão da escala de trabalho, né, a escala 6x1. E também como esse tema, né, da escala de trabalho, ela está relacionada ao tempo do cuidado, né? Qual o tempo que sobra, né, para as pessoas cuidarem de si mesmas, mas também cuidar de outras pessoas. E geralmente, né, essas outras pessoas são crianças, né? Como é que você vê essa relação entre o regime de trabalho, né, o debate sobre a escala 6x1 e o tempo que sobra para o cuidado das crianças, né, Lu? Como é que você tem visto essa relação? Eu acho que esse debate, quando a gente pensa, né, nesse debate da escala de trabalho, primeiro vem a questão econômica, né? Ah, como é que fica a economia? Como é que faz a economia girar se o trabalhador não estiver ali engajado, envolvido, tal? Então, acho que esse é a primeira parada, né? Que essa discussão convida a gente. Mas na sequência, a gente vai precisar entender do que a gente está falando de alguém que trabalha 6 vezes por semana e descansa um. O que isso significa? Que significa que essa pessoa ela vive para esse trabalho, ela não vive para viver a própria vida, ela não vive para descobrir prazeres, ela não vive para estudar, ela não vive para crescer, ela vive para atrofiar, né? E aí, quem é que está na ponta desse negócio sendo absolutamente massacrado? São as mulheres, são as mães que se distanciam dessa família para conseguir a grana, conseguir colocar comida dentro de casa, mas que aí vai pendular, vai faltar uma coisa que é a presença, né, a dimensão do cuidado. Então, é muito engraçado como essas discussões elas se dão, né, e elas vão sempre para um campo da polarização. É muito difícil hoje a gente conseguir dialogar sobre isso, sobre prós e contras, a gente colocar a nossa opinião, sem que isso seja uma afronta, sem que a gente esteja, quando a gente fala, né, da importância do cuidado, a gente não está destituindo a importância da economia, né? Muito pelo contrário, a gente está querendo entender que o cuidado também faz parte dessa economia, também move essa economia. A gente, dentro da Rede Amparo, que é a nossa iniciativa, né, que hoje é uma iniciativa que está muito voltada para a formação de profissionais da área da parentalidade, a gente discute muito que a família ela é a célula primordial da sociedade. E, como tal, ela funciona como um mecanismo de saudabilidade para quem está chegando nessa sociedade. Né? A gente fala, as crianças são o futuro. Não, as crianças elas são o presente. Se a gente não cuida dessas crianças hoje, se a gente não está ali, numa lida que é duríssima para passar valores, para entender a importância da presença, da conexão, né, dessa família, a gente vai colocando na sociedade, vai jogando na sociedade pessoas que estão cada vez mais desfeitas dos seus valores. Então, tem um negócio aí, uma cadeia que se retroalimenta, que ela é pouco vista. Ela não é dada a ela a real importância, né? Ô Lua, eu não tenho nenhum embasamento histórico nem científico para cravar isso, mas me parece que, pelo menos em escala histórica, né, a percepção ou o entendimento de que a criança ela é um ser, um indivíduo com direitos, né, com uma autonomia, com direitos, ela em escala histórica é muito recente no mundo ocidental, não é verdade? Muito. A história da criança, ela é uma história muito interessante, porque a criança ela era vista como fruto do pecado. Ela era um mal a ser corrigido, né? Não existia o conceito de infância. Então, aquela criatura que nascia, ela rapidamente ela fazia parte do núcleo familiar que estava cuidando,
né, que estava ali se organizando para o cultivo da terra, tal. Isso pensando no Ocidente, né? Quando a gente amplia o nosso olhar e a gente vai pensar em povos originários, a gente vê, sim, uma outra leitura sobre a criança. A gente vê a criança como parte dessa comunidade e não como alguém, um ser abjeto, nada disso. Mas para o Ocidente, essa dimensão de criança, ela demora muito a chegar. E eu devo dizer, Afonso, que eu acho que ainda hoje a gente se debate com essa dimensão da criança como alguém que merece respeito, que tem direitos, né? É um corpo que a gente violenta com muita facilidade. Não violência sexual apenas, mas essa coisa do poder, né? De uma relação que ela está sempre subjugada. Então, a criança, ela ainda é alguém é, que precisa de uma correção e que ela é sempre muito dura, ela é sempre muito violenta. Então, na verdade eu gosto de pensar sobre esse assunto porque eu acho que a criança ela é muito maravilhosa, né? A criança ela vai promover para a gente uma dimensão de um mundo que funciona de outro jeito, que se organiza de outro jeito. A lógica capitalista, neoliberal, do patriarcado, ela ainda não está operando na criança. Então a criança brinca. A criança ri de bobagem. A criança chora quando ela sente coisas. A criança joga coisa no chão. Por quê? Porque ela é criança, porque é o tempo, né, de sentir tudo, sem precisar responder de acordo com normas estabelecidas socialmente. E a gente, quando se vê diante disso, isso provoca na gente tantas coisas, tantas emoções que a gente não consegue entender. Mas a gente sente muita raiva das crianças, porque elas são livres, né? Elas jogam na nossa cara que adultecer é muito difícil. Então, eu acho que, apesar de hoje a gente ter estruturas jurídicas, né, mecanismos de proteção à criança e ao adolescente, a gente ter a lei da parentalidade, eu acho que ainda hoje esse conceito da criança como alguém, alguma coisa que está subjugado, que precisa ser corrigido, que é o mal, ele ainda de alguma maneira compõe a forma como a gente se relaciona com as crianças, sabe? Infelizmente. Lua, e esse tema aí, né, da escala de trabalho também me lembra muito de que pelo menos alguns segmentos da sociedade, aí da extrema-direita e também da direita, né, querem trazer de volta aquela percepção de que a criança precisa trabalhar, né? De que ela precisa estar no mundo do trabalho. Isso volta muito àquele período da Revolução Industrial, né? Que as crianças eram usadas como mão de obra por, enfim, horas a fim nas indústrias. E eu queria entender um pouco, né? E é visto, né, pela extrema-direita e também pela direita como algo heróico, algo triunfante para a criança. Ela já está se familiarizando, sendo incorporada ao ambiente do trabalho. Isso é um reflexo um pouco dessa visão meio autoritária que nós, adultos, temos sobre as crianças? Acho que sim, se a gente for pensar, né, porque dentro dos grandes centros urbanos, essa ideia da criança que trabalha, ela já se distanciou um pouco, né? Ao mesmo tempo, a gente tem as escolas como esse mecanismo que eu digo que mói criança. Então, você tem criança se alfabetizando aos 4 anos. O que é isso? Se não uma perda de um tempo onde você não precisa nada. E aí a gente fica muito dividido, né? Assim, por que é ruim alfabetizar aos 4 anos? Qual o problema de alfabetizar aos 4 anos? Saber ler é uma conquista interessante para a criança. Sim, mas 4 anos, se a gente for olhar para o desenvolvimento cerebral dessa criança, né? A princípio, ela ainda não está madura para dialogar com a letra, com as letras, com o alfabeto, com a construção das palavras, desse lugar da razão, como nós estamos já. Isso é uma conquista que a criança vai adquirindo, né? Então, isso é uma outra coisa que chega nesse tempo contemporâneo para a discussão da parentalidade e de como a gente lida com criança, que é a neurociência, né? O que essa ciência do cérebro tem transmitido para a gente, tem ensinado para a gente, mostrado para a gente sobre como o cérebro de uma criança funciona. Ninguém sabia como o cérebro de uma criança funcionava, ninguém entendia, né, que a expressão da emoção da criança, ela é parte do que é esperado, né, daquele comportamento, daquela idade. Então, eu acho que as escolas, hoje elas estão nesse lugar, sabe, assim, desse trabalho forçado, desse lugar que rouba
essa possibilidade de infância. Pois é, e cria-se uma cultura de uma ocupação permanente, né? A criança precisa fazer um curso de dança, um curso de judô, um curso de língua estrangeira, embora sejam atividades realmente interessantes, né, construtivas, traz muito uma visão de uma produtividade permanente, né? Ela sempre tem que estar numa tarefa muito útil. E como você bem falou, a infância não precisa ter essa utilidade permanente, né? E essa criança que está muito ocupada, ela é uma peça que ela está fazendo sentido dentro dessa engrenagem que a gente vive, né? Ela é boa para os pais que também estão trabalhando, então a criança que está ocupada, ela vai dar menos trabalho dentro de casa. Uma criança ocupada é uma criança que não está fazendo trela, né? É uma criança que não está desobedecendo ninguém, então ela está lá funcionando desde muito cedo, dentro de uma lógica onde a gente não tem tempo livre, Uhum. onde a gente não tem tempo de descanso, onde a gente não tem tempo de não fazer nada. A ideia de não fazer nada que uma criança pode apresentar para a gente, ela é muito assustadora para o adulto, ela é muito desconfortável. Eu não sei não fazer nada, eu não sei nem descansar. E a criança, ela vem convidando a gente para esse lugar. E a gente faz o quê? A gente diz, não, vamos botar aula de balé, de inglês, de natação, mandarim, robótica, circo, jardinagem, culinária. Vamos encher essa criança de coisa, de atividade, porque ficar sem fazer nada não é bom. Ficar sem fazer nada é ruim, é difícil, né? Ficar sem fazer nada demanda que um adulto esteja cuidando, que também é um outro gargalo dessa sociedade, né? Estamos todos muito ocupados para cuidar de crianças. E aí, enfim, a gente ocupa essas crianças com essas atividades e a gente também coloca elas na frente das telas, né? Pois é, a gente vem falando agora aqui, desde o início da entrevista, de escala de trabalho, né, de tempo dedicado para o cuidado, e a gente está falando da sobrecarga nas crianças, dessa demanda por muita utilidade, enfim, produtividade já desde a infância, mas a gente tem uma camada nesse debate que é pouco vista, né, que é exatamente também a sobrecarga, inclusive mental, sobre as mulheres, né, para gerenciar exatamente essa escala de produtividade das crianças, né? É muito, é muito cruel a gente pensar sobre como as mulheres estão nessa engrenagem social, sabe, Afonso? Assim, mas a gente precisa falar sobre isso em todos os espaços que a gente chegue, porque a gente às vezes nem percebe mais. Então, a gente tem uma dimensão do cuidado que foi colocada, que foi naturalizada como sendo a dimensão que as mulheres deveriam ocupar, né? E aí, isso inicialmente faz com que as mulheres se responsabilizem por todo o cuidado da casa. E a educação, e se essa criança está bem, e se o marido está alimentado, e se a casa está abastecida, dentro de uma visão, obviamente, branca, eurocentrada, né? A gente tem que estar sempre fazendo apontando nossos marcadores, porque essa não era uma realidade das mulheres negras no nosso país, por exemplo. Né? As mulheres negras no nosso país sempre foram uma força trabalhadora. Mas essa mulher que fica dentro de casa, que se responsabiliza pelo cuidado e que ocupa nosso imaginário sobre o que é uma função de uma mulher, ela também resvala para as mulheres negras, que, além de trabalharem, também eram afetadas por essa dimensão de responsabilidade e de cuidado dentro das suas casas. Mas isso não se desfez ao longo do tempo quando as mulheres passaram a ocupar a força de trabalho. Então, a mulher ela só acumulou função ao longo do tempo, ao longo da história. E o homem, diferente da mulher que foi ocupar o mercado de trabalho, das mulheres brancas que foram ocupar o mercado de trabalho, ao homem, ele nunca foi dado a função do cuidado. Então, eles ficaram preservados disso, né? Então, quando a gente avança, assim, quando a gente olha a linha do tempo e a gente entende que a gente só acumulou função, a gente saiu para trabalhar, a gente seguiu desbravando mundos, né? Seja dentro da academia, seja dentro das empresas, dentro das organizações. As mulheres elas foram ocupando esses lugares, né, fora do ambiente doméstico, mas a casa continuou sob responsabilidade delas. E isso não mudou. Então, o que a gente tem hoje é uma mulher que ela está absolutamente desfeita, ela está absolutamente exausta, porque é um acúmulo histórico.
de cuidado, de funções, e o homem não chega junto. Acho que agora a gente começa a ter essa discussão, né? Agora a gente começa a ver homens chegando para tentando entender o que é a dimensão do cuidado. Mas ainda hoje, esse gerenciamento da casa, esse cuidado com todas as agendas, com tudo que diz respeito aos filhos, ainda é amplamente colocado no colo das mulheres. Então, se a gente está falando de uma escala de trabalho que ela é 6 por 1, a gente está falando de uma mulher que ela não descansa, que ela sai para trabalhar e que ela já deixou a marmita pronta e que ela já deixou o uniforme da criança arrumado e que ela já pediu para alguém levar e buscar e que ela já combinou com alguém que vai levar no médico e aí ela não descansa. E a quem serve? Eu sempre me faço essa pergunta, né? A quem serve uma mulher exausta? Serve a engrenagem do patriarcado. A quem serve uma mulher que não descansa? Serve a engrenagem do patriarcado. A quem serve uma mulher que não sente prazer? Né? Então, eu olho para tudo isso, e eu não sei exatamente como é que a gente desfaz esse nó, porque ele é um nó muito bem dado. Mas eu olho para tudo isso e eu digo, cara, a gente precisa começar a trazer essa consciência, né? Que isso é um plano. Isso não é uma evolução do trabalho, da força de trabalho. Ah, hoje em dia se trabalha muito mais. Não é isso. Tem um plano por trás disso, onde a gente perde a nossa energia vital. E aí uma mãe que está exausta, ela cuida muito pior, né? Ou ela cuida à custa da sua própria saúde. Porque as mulheres, elas têm essa força que é brutal, onde que elas vão segurando no dente, a vida no dente, sabe? Então elas dão conta, elas dão conta, elas dão conta, mas a que custo? A que preço esse dar conta? Né? E a gente conta com mulheres que dão conta. A gente conta que as mulheres vão dar conta. Então, tudo isso para mim é um plano, sabe, Afonso? E que a gente precisa olhar para isso e a gente precisa começar a pensar sobre isso, conversar sobre isso. A quem serve uma mulher que não descansa? A quem serve uma mãe absolutamente sobrecarregada, que não vai conseguir acolher o choro do filho, porque ela não tem para dar, né? Não vai conseguir acolher aquela criança e ser amorosa com aquela criança, porque ela está completamente sem energia vital. Então, essa discussão da escala de trabalho, ela vai muito além da força de trabalho que está girando no momento, assim, sabe? E isso reflete em outro tema, em outro assunto, que é o tempo que as crianças hoje estão expostas às telas, né? Ao celular, à televisão. E Lua, isso tem muito a ver, inclusive, com o tópico anterior, né? Porque os pais e as mães, os cuidadores em geral, né? Sobrecarregados com essa escala de trabalho absurda, precisam recorrer a essas tecnologias para poder conseguir dar conta dessa demanda, né? E conseguir estar perto da criança, que ela fique ali próxima. Onde é que a gente está se metendo com essa história de tecnologia, hein, Lua? Bom jeito de fazer essa pergunta, Afonso, porque eu acho que a gente precisa. Esse assunto, ele tem tantas camadas, né? O assunto telas, ele é tão mais complexo do que a gente vê imediatamente, porque hoje, quando a gente pensa em telas, de que telas a gente está falando? Né? Acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa falar. A gente está falando de celular. Celular é diferente de computador, que é diferente de videogame, que é diferente, sabe, de televisão. Então, é preciso fazer essa diferenciação. Lá atrás, né, quando a gente tinha a propaganda da MTV, desliga essa televisão e vai ler um livro. Não sei se você lembra disso. Lembro. Hoje em dia, hoje em dia, se a gente for pensar nos caminhos que a tecnologia tomou, assistir uma televisãozinha é o menor dos problemas. Verdade. Menor dos problemas. Sabe? Continua sendo melhor ler um livro do que assistir uma televisão, tá? Vou fazer esse disclaimer aqui. Porém, diante do que a gente tem hoje, a televisão e uma programação de um canal, né, até infantil, ela é o menor dos problemas. Vou problematizar o canal infantil com a quantidade de comercial e o apelo do consumo. Sim, ruim para criança. Vou problematizar os canais infantis e
desenhos talvez que sejam mais violentos do que a faixa etária. Ok. Quando a gente está falando de celular e rede social, aí, cara, aí o buraco é muito profundo. Muito profundo. Quando a gente está falando de YouTube, o buraco também é profundo, né? Ainda que a gente esteja ali com o que hoje chamamos, né, essa ferramenta de controle parental, que são artifícios que você regula tempo, regula tipo de conteúdo, tal. Ainda assim, ainda com controle parental, tem uma coisa que a gente não pode perder de vista, que é esse debate ele precisa fazer parte da família. A gente precisa estar dialogando sobre isso. A gente precisa estar conversando com nossos filhos. E hoje acontece um fenômeno que é muito interessante, que é você vê pais que não dão telas, né? Então você tem ali crianças chegando na adolescência, os pré-adolescentes, 11, 12 anos, os pais que estão conscientes, que estão dizendo assim, não, não dou, não dou, não dou. Essas crianças que ainda não são expostas, elas já têm um jeito, um traquejo de se comunicar, que é um traquejo de quem está consumindo esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque está no mundo. Então, essa ideia de que eu não vou dar e está tudo certo, ela é médio verdade. Eu não vou dar, eu preciso conversar, eu preciso alertar, e aí eu preciso mediar essa conversa para quando chegar a hora. Mas é isso, assim, eu vejo relatos de mães assim, cara, eu não dou para o meu filho, e ela pega o celular e ela diz, oi, galera! Sabe assim? Por quê? Porque isso se tornou uma linguagem. E aí a gente não pode fingir que essa linguagem ela não existe. Então eu não sou radical contra telas, mas eu sou radical contra a falta de diálogo sobre telas. E eu sou radical contra uma naturalização de algo que não pode ser naturalizado. Então, tem marcadores que precisam estar no nosso radar, que a gente precisa se ater a eles. Então, rede social tem lá, o cara, a Big Tech está dizendo, não pode ser antes dos 13. E aí tem criança com conteúdo, assim, criança de 6, 5 anos abrindo brinquedo, sabe? Fazendo conteúdo. Então, acho que a gente precisa ter um pouco de senso crítico em relação a isso. A gente precisa, dentro das nossas casas, moderar e margear essa relação dos nossos filhos com as crianças. Isso é uma coisa. Tem uma outra coisa que precisa estar num plano mais amplo de discussão, que eu acho que está começando a acontecer agora, que é o que a gente, enquanto sociedade, vai fazer em relação a isso? Qual é o pacto da sociedade, das instituições? Então, a gente vê agora São Paulo proibindo celulares nas escolas. Como é que vai ser feito isso? O diálogo ele não deixa de ser importante porque houve a proibição. A proibição é fundamental. As instituições escolares precisam se colocar ao lado das famílias para sustentar o distanciamento das crianças das telas. Ótimo. Isso é maravilhoso. Meu desejo é que seja igual cigarro, que não possa colocar o celular na mesa, assim, sabe, do restaurante, que você não possa deixar seu filho ali enquanto você está comendo no restaurante. Por quê? Porque aquele momento da comida é um momento de conexão. É só por isso, sabe? Porque a gente está perdendo todos os momentos de conexão. Isso lá na frente, isso vai ter um preço. E, por fim, nessa cadeia de responsabilidades, porque acho que tem família, instituições e acho que tem o governo. Sim. É o governo que media a conversa com a Big Tech, não é a mãe. É o governo que tem que dizer assim, olha só, a gente vai precisar proteger nossas crianças e nossos jovens. Aqui não. Então, essa é uma conversa muito difícil, que precisa de uma mobilização conjunta muito grande para que a gente se conscientize do tamanho do problema, e aí isso é indivíduo, porque hoje a gente não tem essa dimensão. Acho que a gente precisa fazer novos pactos coletivos enquanto sociedade, e a gente precisa do governo atuando junto numa regulamentação que realmente foge à minha alçada. Pois é, e tem esse debate aí, né, sobre os cuidados, a prevenção, o controle, o Estado, regulação, mas tem outra camada também, Lu, que eu queria te perguntar, que é mais ou menos o seguinte: algumas famílias já vivem intensamente essa conexão, né? Essa imersão dentro do universo das redes sociais, por exemplo. Algumas crianças, assim que nascem, né, os pais e as mães já criam perfis nas redes sociais, registram as primeiras fotos, fazem coberturas dessa vida, viram personagens na rede, né?
E a pergunta que eu quero fazer é: o que é que pode acontecer com essa criança no futuro quando ela se deparar que teve a vida exposta assim desde o nascimento, sem ser minimamente consultada, né, sobre essa invasão de privacidade, né? Como é que ela pode lidar, né, psicologicamente com toda essa exposição no futuro? Nossa Senhora, aí é para a gente ficar aqui o dia todo, porque a gente, mais uma vez, né, a gente se vê como proprietário dos nossos filhos. Eles são nossos, o filho é meu. Então, como propriedade, eu faço o que eu quero. E aí a gente tem várias, várias, várias nuances disso, né? Eu fui uma mãe que eu tive meu filho longe da minha família, 16 anos atrás. E 16 anos atrás, quando eu estava indo para a maternidade, meu marido disse assim: vamos abrir um Flickr do nosso filho, porque aí a gente coloca lá as fotos e todo mundo pode ver. Quem era todo mundo na nossa cabeça? Todo mundo eram os nossos amigos, para quem a gente ia mandar o link desse álbum virtual, que era um álbum virtual aberto na internet. Hoje, quando eu penso nisso, 16 anos depois, eu digo, gente, que grande loucura, né? Você não põe foto da criança assim para todo mundo ver, né? Mas é isso, as coisas elas estão caminhando muito rápido. Essas discussões, elas estão acontecendo hoje, né? Sobre imagem, sobre criança, sobre essa relação familiar. E aí, o que é o direito da criança versus o direito da família? A criança tem direitos? Ou a criança está subjugada à família e a família decide tudo? Então, essas questões, elas são questões que fazem com que a gente pare para pensar em coisas que a gente nunca parou para pensar até aqui. Só que tem uma camada dessa discussão que é o que é feito dessa imagem? Porque não é simplesmente a imagem que está lá, né, da criança, sem que ela autorize. É como essa imagem é manipulada, que essa também não era uma discussão de 10 anos atrás, não era uma discussão de 5 anos atrás, para muitas, para o usuário comum, né? Então, essas questões da tecnologia e de como a gente tem lidado com elas, elas estão atravessando a gente muito rapidamente. E aí, mais uma vez, né, eu fico querendo me defender e não parar para entender a questão. Não, mas eu posto foto do meu filho porque é fofo. Não, mas esse vídeo dessa criança não é, eu não estou ganhando dinheiro com isso, ou não está fazendo mal nenhum. Qual é o problema? A gente não consegue parar para entender de forma crítica todas as conexões desse assunto, né? Então, é uma discussão que ela vai convocar a gente, enquanto sociedade, para pensar em coisas que a gente não estava acostumado a pensar. Porque não é a palmada. Bater em criança é errado, bater em criança é crime, existe a lei da palmada. A gente precisa mudar esse drive. Ok, pessoal, ok, realmente a gente não bate em criança. Algumas famílias ainda batem, normalmente. Mas essa dimensão da violência física, ela já está mais evidente para a gente. A dimensão dos perigos de expor uma criança, a imagem de uma criança na internet, online, elas ainda não estão nesse lugar onde está pacificado. Ainda é motivo de muito debate, um debate que ele sempre fica muito acalorado, porque na raiz de tudo a gente tem essa dimensão da criança como propriedade, né? E aí a gente nunca acha que vai acontecer com a gente está sempre muito protegido pela nossa intenção. Então, eu não tive a intenção de expor, eu não tive a intenção, mas eu expus. E aí? Né? Como é que eu vou lidar com isso? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque eu acho que eu sou um exemplo de uma mãe que, ao longo dessa década, foi transformando a própria relação com a exposição dos filhos, né? Como eu falei, eu sou uma mãe pré-Instagram. Então, quando meu primeiro filho nasceu, não tinha Instagram, não tinha no máximo um blog ali de maternidade ou outro. Essa conversa ela não estava no nível de profundidade que está hoje. E esse meu primeiro filho, ele foi super exposto. Super exposto. O meu último filho, eu tenho 4, né? Eu sou mãe de 4 criaturas muito maravilhosas. O meu filho mais novo, ele está com 7 anos. E eu, num determinado momento, muito recentemente, disse: opa, não. Uma pausa. E tá ruim para mim, não tá ruim para eles. Porque como para eles sempre tiveram
né? Sempre tinha uma foto com um texto. A existência deles estava muito ligada ao que eu fazia, então, para eles era muito natural. Eles nunca trouxeram para mim, eu não quero, não põe uma foto minha. Sim. Então, eu não precisava pensar sobre isso a partir de algo que eles me trouxessem. Então, essa teve que ser uma reflexão realmente íntima e pessoal. E de reconhecer que, poxa, talvez eu tenha exagerado um pouco, né? E vou lidar com isso. Vou lidar com isso com os meus filhos, vou lidar com isso mudando esse comportamento. Né? Então, eu acho que a gente precisa fazer com que as pessoas pensem um pouco sobre isso. E é muito engraçado, né? Porque hoje você vai fazer a matrícula de uma criança numa escola particular, você tem que assinar uma cláusula que você concorda com a exposição dessa criança nos eventos da escola, no Instagram da escola. E se você diz que não, você está equivocada. Né? Você cria um climão, por que não? Mas só seu filho não vai poder participar dessas coisas. Só meu filho, não quero, não topo. Uhum. Recentemente minha filha foi fazer uma excursão na escola, e aí era isso, veio a autorização da excursão e veio a autorização do lugar que queria filmar as crianças. Não vou, professora, desculpa, a gente não vai querer. Mas Lua, você é super da internet e não quero. Eu sou super da internet e exatamente por isso hoje eu não quero mais meus filhos nesse lugar, né? Então é isso, a gente vai ter que criar um climão para falar sobre esse assunto. Pois é, e agora me ocorre nessa situação de que aldeia nós estamos sendo para essas crianças, né, Lua? Como é que a gente está conseguindo construir uma sociedade que seja realmente saudável para essas crianças? E agora eu me lembrei de um acontecimento recente, né, dos últimos dias, de uma mulher que se negou a ceder o lugar na janela para uma criança, né, porque queria dentro do avião sentar próximo ali à janela. O assunto repercutiu, todo mundo quis opinar sobre ele. E uma coisa que ficou muito latente lá é que todo mundo exigindo um posicionamento, cobrando uma postura da mãe. Mas ninguém problematizou, né, como a sociedade se comporta em relação ao desejo e à autonomia da própria criança, né? Como é que a gente está convivendo? Que aldeia nós estamos sendo para essas crianças, né, Lua? Afonso, quando a gente costuma... Se você começar a estudar as questões, né, da sociedade, da formação da sociedade, da formação do patriarcado, desse modelo econômico que a gente vive, você vai notar uma coisa que existe um ódio às mulheres. E esse ódio às mulheres, ele é estendido às crianças. Então a sociedade, ela não gosta das crianças, ela não reconhece a criança como indivíduo. A criança, ela continua sendo esse ser que precisa ser corrigido, silenciado, calado, que eu domino. E quando a gente vê um episódio como esse, isso fica muito claro. Porque a mãe da criança, coitada, ela nem estava na cena. Ela estava tentando acalmar o filho dela, que estava frustrado e que, como toda criança, chora. E aí a gente começa a ver mensagens muito violentas contra essa mãe, contra essa criança. Esse assunto, ele também se conecta com o nosso assunto sobre tela e sobre exposição, né? Porque eu acho que eu tenho o direito de expor a imagem de uma pessoa desconhecida com quem eu tive uma divergência, um bate-boca, e eu acho que eu posso divulgar a imagem dessa pessoa. Eu acho que eu tenho esse poder. Eu acho que a internet é a terra de ninguém. Então, esse episódio, ele mostra pra gente um monte de coisa que a gente deveria estar interessado em cuidar, né? A gente deveria entender que crianças choram. A gente deveria entender que mães estão fazendo o melhor que elas podem para lidar com suas crianças. E a gente está falando também de uma pessoa que ela pode, do jeito mais gentil, dizer assim, poxa, para mim é muito importante ficar na janela. Posso te ajudar de outra forma? Tem alguma coisa que eu possa fazer, né? Então, eu acho que esse episódio ele é muito triste. Ele é muito triste. E é muito triste a forma como ele se espalhou, sem que ninguém parasse para prestar atenção nos fatos em si. Uhum. A gente não consegue mais respirar e entender o que está acontecendo. A gente precisa ter uma opinião sobre tudo, né? Então, esse episódio, para mim, ele me deixa muito triste. Eu não consegui comentar
Eu não consegui trazer nenhuma opinião, porque já estava cheio de opinião. E a minha opinião é mais uma, não interessa. Interessa, olha só o que está acontecendo. Gente, tem uma criança chorando e tem uma mãe tentando acolher uma criança. Né? Vamos cuidar dessa criança. O ditado africano, né, que é muito popularizado, diz que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E aqui na Rede Amparo, a gente subverte esse ditado. A gente diz que não existe aldeia sem criança. Para existir uma aldeia, é preciso existir uma criança. A criança, ela renova o mundo, ela inaugura novamente a possibilidade da gente existir, da gente criar coisas, da gente imaginar mundos. E a gente está escolhendo seguir num ódio às crianças, numa falta de cuidado com essas crianças, numa falta de cuidado com essas mães, achando que o filho é problema da mãe. Né? Quem pariu um Mateus que balance. A gente vive, nós somos regidos por essa ideia de que o filho é problema da mãe, não é nem problema do pai. Então, eu acho esse episódio um episódio tristíssimo, um retrato muito feio da nossa sociedade. Mas a gente também queria trazer aqui que não é só aquele episódio isolado que reflete isso, né? Essa dificuldade de acolher a criança, né? A nossa sociedade como um todo, ela está, de certa forma, um pouco despreparada, né? E qual a importância, na verdade, né, Lô, da gente ter uma cidade com infraestrutura para acolher a criança, né? Um transporte que funcione, com a creche, na saúde, enfim, com políticas públicas que sejam pensadas, inclusive, incluindo a criança dentro desse projeto, né? Eu entendo que hoje a política está muito distanciada do que é esse cuidado, né? E aí vem a lei da parentalidade, né? Que a gente começou o nosso programa falando sobre ela, e eu estava aqui pensando que talvez se a política olhasse mais para as crianças, ela beneficiasse mais a sociedade como um todo. Porque uma sociedade que funciona para as crianças, uma cidade que funciona para as crianças, ela é uma cidade que ela é boa, né? Então, o que que é pensar uma cidade para as crianças? O que que é trazer a infância para o centro das discussões políticas, para o centro do debate sobre como a gente melhora, como a gente se transforma? É a gente pensar num transporte que ele dê conta, né, de trazer, de levar as crianças, o transporte público como esse instrumento básico de locomoção dentro da própria cidade, que não é isso que acontece. Então, se você pensa numa cidade, eu estou em Brasília, né? Se você pensa numa cidade como Brasília, a gente tem um plano piloto absolutamente arborizado, cheios de parque, e a gente tem as cidades satélites e um entorno completamente largados, né? Sem nenhum cuidado com árvore, com parque. Tá, mas e o transporte? Consegue trazer essas crianças que estão na periferia para o plano? Não, não consegue, porque o transporte público falha miseravelmente. A cidade não é pensada para essa locomoção. A cidade não é pensada para que as crianças que não têm parques lá no seu bairro acessem parques em outros bairros. Uma cidade que é pensada para criança, ela tem parque, ela tem árvore, ela tem lazer, ela tem esporte, ela tem cultura. E tudo isso não é, não é floreio. Tudo isso vai compor, vai formar um cidadão, vai tirar as crianças da violência, vai convidar as crianças a pensarem o mundo de forma mais subjetiva, né? Vai realmente forjar essa criança que cresce se sentindo parte e não se sentindo excluída, não se sentindo a parte da sociedade. Pois é, Lu, eu queria trazer agora aqui para o nosso papo um pouco do teu trabalho, né? O livro que você escreveu, o Eu Não Nasci Mãe, com quase mais de 25 mil cópias vendidas. Eu acho esse título fabuloso e me parece que, inclusive, ele é uma situação difícil, né? De se refletir e de se concluir, na verdade, né? De se reconhecer com suas limitações, com seus erros e compreender tipo, que não nasceu pronta, né? Queria que você explicasse um pouco como é que foi esse processo de descoberta, né, sobre si mesma durante a criação, durante a sua experiência como mãe e como isso também se transformou no livro, né? Eu comecei a escrever o livro durante a pandemia e para mim foi um exercício quase catártico, assim, sabe? De tentar, naquele momento onde eu estava vendo muitas mulheres completamente exaustas, devastadas pelo acúmulo real, né, de tantas coisas que estavam acontecendo naquele período das nossas vidas,
eu queria muito abrir uma conversa com elas que é, olha só, calma, respira, tá tudo bem. A gente não nasceu sabendo fazer esse negócio aqui, não. A gente tá aprendendo, né? E o título desse livro vem de uma conversa que uma grande amiga teve com a filha com 7 anos, e a filha muito brava com ela, brigando porque ela tinha feito alguma coisa que a filha não tinha gostado, e a mãe disse assim, filha, você me desculpa, eu nunca fui mãe de uma criança de 7 anos. E eu achei isso muito maravilhoso, porque assim, eu nunca fui mãe de um bebê, eu nunca fui mãe de uma criança de 7 anos, eu nunca fui mãe de um adolescente, eu nunca fui mãe de um adulto. Então, a jornada da maternidade, a jornada da parentalidade é uma jornada de aprendizagem, é uma jornada de autoconhecimento. E começar a deslocar, né, esse entendimento de que, não, existe um instinto materno que garante que aquela mãe ela sabe cuidar perfeitamente daquela criança, e só aquela mãe sabe cuidar daquela criança, né? E começar a trazer o debate para, não, a gente está aprendendo a fazer esse negócio, né? Eu estou aprendendo, então você que é homem, você também pode aprender. Você que é tio também pode aprender. Você que é vó, olha só, Uau. você nunca foi vó antes. Ser vó é completamente diferente do que ser mãe. Né? Então, para mim, era muito importante trazer essa dimensão do processo de aprendizagem que é o cuidar. E é uma aprendizagem porque ela diz respeito a uma relação, né? Não é só sobre o que eu trago, o que eu sei, como eu posso saber, como eu posso fazer. A parentalidade, ela é um negócio muito bonito e muito poderoso porque ela é sobre relação humana, num nível muito profundo. E falar sobre isso não é menor do que falar sobre dinheiro, tecnologia, né? Muito pelo contrário, existe uma tecnologia nas relações que a gente está deixando de lado. Então, o processo do livro é isso, é um enorme convite para que a gente saia das nossas certezas, a gente abrace as nossas vulnerabilidades, a gente se reconheça em processo de aprendizagem, se reconheça uma mãe iniciante o tempo inteiro, né? Que a gente se satisfaça se às vezes a gente diz, cara, hoje eu fui uma mãe nota 7, sabe? Hoje eu fui uma mãe nota 3, eu errei muito. Mas no dia seguinte a gente recomeça e essa relação ela tem essa elasticidade, essa relação ela é uma relação que quando ela é orientada pelo amor, ela ela tem uma musculatura que permite as reparações necessárias o tempo todo. Luiz, que você está falando aí me lembra um pouco também do contexto do erro, né? De aceitar o erro, né? Que é tão difícil para os adultos em relação às crianças. E isso é uma questão bem promissora, não é verdade? As crianças, elas aprendem muito mais quando os pais, eles aceitam e admitem que erram, Lua. Eu não sei em que ponto a gente ficou tão intolerante com essa palavra e com esse gesto, né? Assim, errar. Onde é que foi que a gente perdeu essa dimensão do quanto errar é parte da nossa natureza, né? Não tem nada que exista hoje que previamente não foi um erro, não foi uma tentativa que não deu certo, né? Então, acho que a gente ter essa dimensão de que a gente erra com os nossos filhos, ela é muito importante para que eles também possam errar, para que eles também se olhem com generosidade, para que eles consigam entender que não é só o nosso acerto ou aquilo que a gente faz de bom que vai compor quem a gente é. Então, quando a gente fala sobre erro, a gente está falando sobre construção de autoestima também. Eu ter a dimensão que eu sou amado, não pelo que eu faço, não pelas notas que eu tiro, não por quão bem eu vou num esporte, não por quão bem eu me comporto, é muito importante para que eu entenda que eu tenho um valor para além de tudo isso, né? Então, eu gosto muito de falar sobre o erro, a importância desse erro. Lua, e ainda falando um pouco sobre o teu trabalho, agora você está com um projeto chamado Filhas da Mãe que muda totalmente a angulação, né? Você vinha acostumada aí a ter o olhar da mãe, né, sobre os filhos, né, falando da relação dos pais sobre os filhos, e agora você inverte, né, o olhar dos filhos sobre a mãe. Qual foi o efeito dessa mudança de ângulo, de percepção e o que é que esse projeto traz de diferente?
Olha, Afonso, isso foi um clique que me deu 2 anos atrás, percebendo que quando os filhos chegam, né, seja pela via que for, tá? Não é um privilégio de quem gesta e de quem amamenta, não é nada disso. Então, se você decide que você vai parentar uma criança, invariavelmente essa criança, esse jovem, vai trazer a sua história à tona. E a nossa história é uma história pautada no ideal materno. Então, eu comecei a ver que muitas mulheres, principalmente, eh, trazem muitas dores dessa relação com a mãe. Muitas faltas. Uma mãe que nunca consegue caber nesse imaginário que eu tenho, que eu acho que eu deveria, merecia, né, o que quer que eu coloque. Então, eu comecei a estudar com mais profundidade essa relação mãe-filha voltado para mulheres adultas, né, que estavam querendo mergulhar nas suas relações maternas e, de alguma forma, as pessoas usam muito a palavra cura, mas eu não acho que a gente se cura da nossa mãe. Eu acho que a gente cuida dessa relação com muito empenho a ponto dela ficar integrada novamente na gente, sabe? Dessa mãe não ocupar tanto espaço e nem ser dona de tantos vazios. E aí eu crio, junto com uma parceira, junto com Renata Maglioca, eu crio Filhas da Mãe, que é essa jornada muito bonita, onde a gente vai tentar olhar para essa mãe, hoje, né, das mulheres que participam desse grupo comigo, que está aberto, hein, gente? Quem quiser participar, pode participar ainda. Das mulheres que participam comigo, são mulheres que estão ali nos seus 30, 40 anos e que estão olhando para essa mulher já adulta, às vezes já mulheres velhas, né, que estão em um determinado momento da vida que estão mais cristalizadas nas suas certezas, assim. Então a gente não vai mudar essa mãe, mas o que que a gente pode mudar no nosso olhar sobre essa mãe? Então, Filhas da Mãe é essa jornada muito gentil, que eu acho que dialoga muito com o meu livro num ponto que é, a gente não nasce sabendo fazer esse negócio, né, de ser mãe, de educar filho, de educar criança, então vamos errar, como é que a gente lida com tudo isso? Pois é, e falando sobre isso, a gente percebe de que como esse tema atravessa tantas coisas da nossa vida em sociedade, né? Não é menos importante, por exemplo, do que falar de tecnologia, de economia, de política, enfim. Que veja, a gente está falando aqui de cuidado, né, de criação, mas falamos de legislações, né, de uma sanção do presidente da República, falamos de regulação das redes sociais, falamos sobre escala de trabalho. Então isso demonstra, Lu, que a gente precisa de uma aldeia cada vez mais atenta ao cuidado, né? Esse é meu sonho. Esse é meu sonho, que a gente entenda que as relações familiares, elas vão moldar muita coisa da nossa sociedade, que a gente precisa cuidar dessas relações familiares, sem querer moralizar essas relações, sem querer dizer o que é certo e o que é errado, porque eu acho que é muito importante esse ponto, sabe? As discussões sobre família, elas sempre caem numa disputa de narrativa sobre, eu faço certo, você faz errado. Acho que se a gente combinar que a violência contra a criança, ela não cabe de maneira alguma, eu acho que a gente tem um bom pacto coletivo. E a partir daí, existem as minhas particularidades, existem as suas particularidades, como é que a gente não avança sobre o território do outro, como é que a gente respeita as visões de mundo das famílias, como é que a gente faz com que essa conversa ela não seja para que se crie um padrão único, né, e muito bem desenhado, definido sobre o que é ser uma boa mãe ou o que é uma boa relação familiar. Não é isso. A gente está falando sobre espaços familiares onde o diálogo caiba, a violência não faça parte e essa criança consiga ser criança com tudo de bom e de ruim que cabe nesse espaço, porque ser criança é esse mundo todo, né? Esse desabrochar, esse florescer, o chorar, o reclamar, criança é tudo isso. E nós encerramos o nosso papo, o nosso BDF Entrevista de hoje por aqui. Agradecer a Lua Barros, que é escritora e educadora parental, autora do livro Eu Não Nasci Mãe, com mais de 25 mil cópias vendidas, que falou com a gente aqui sobre o cuidado com a infância, né? E como nós podemos ser uma sociedade mais acolhedora, mais sensível e mais atenta à autonomia da criança. Lua, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Afonso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa.
Seguimos aí com o BDF Entrevista. Até a próxima edição.